Olá, eu me chamo Júnior, hoje sou pastor da Primeira Igreja Batista em Pindaí. E eu estou aqui hoje para poder compartilhar com vocês um pouco a respeito da minha história de vida, no que se refere à minha relação conjugal, meu casamento, para inspirar você, sua esposa, esposo que estão me ouvindo nesse momento, a acreditar que a instituição do casamento, ela vale a pena. Olá, tudo bem? O propósito desse vídeo é inspirar casais, inspirar sobretudo mulheres, acerca do bem mais precioso que existe, que é a família, e que o casamento é algo extraordinário. Eu, desde pequena, sempre vivi num lar cheio de muito amor, afeto, de muito romance. E eu sempre desejei isso para mim, ter um casamento, uma família estruturada, amar, ser amada, ser cuidada e cuidar. Então eu sempre nutri isso no meu coração. Em 2005 eu tive a oportunidade de ter um encontro profundo com Deus. E eu tratei naquele momento algumas coisas da minha vida, da área sentimental, que nunca antes eu havia sido tratado ou sido curado. E eu me lembro que numa noite eu me apresentei diante de Deus e com todo o meu coração eu clamei ao Senhor. Eu apresentei a minha vida, eu rasguei o meu coração diante da presença do Senhor. E eu me lembro que naquela noite eu fiz uma oração para o Senhor. E a minha oração eu fiz alguns pedidos para Deus. O primeiro foi que eu só namoraria a partir de abril de 2005 com a minha esposa. E outra coisa, tem que ser com 2 anos. Eu disse ao Senhor que tudo teria que acontecer porque Ele me conhece, Ele sabe do meu coração. Eu já pastor e eu precisava de uma auxiliadora, eu precisava de uma companheira. Já estava difícil a caminhada. E eu disse ao Senhor, Deus, que o meu namoro, ao encontrar a minha esposa, eu quero que tudo isso aconteça em 2 anos. E depois de 2 meses dessa oração, eu me lembro que o Senhor me mostrou. Foi algo para mim muito, vou dizer estranho, porque eu nunca imaginava que seria ela. E eu me lembro de uma grande amiga nossa que chegou para mim e disse, pastor, tem uma das filhas de Ayrton que está querendo namorar alguém e está querendo namorar com você. Foi essa a palavra dela, talvez na brincadeira, mas foi uma brincadeira que surtiu um efeito muito grande. Eu disse, sério? E ela disse, é sim. E eu me lembro que depois de um tempo ela disse quem era. Do mesmo jeito, ela compartilhou isso com o Sil. E foi estranho para a gente isso, tanto para mim quanto para a Sil. Isso foi muito estranho, porque nem eu nem ela, nós imaginávamos isso. Em dezembro de 2000 eu tive uma experiência pessoal, íntima, de conversão genuína, de entender quem era Jesus. E então passei a ter um relacionamento pessoal com Jesus. E eu fiz então uma oração e um voto de que eu esperaria no Senhor, que eu não iria me relacionar com ninguém, namorar com ninguém, nada. Que eu esperaria no Senhor para Ele mandar aquele que Ele já sabia que seria o homem que iria trazer para mim a experiência de viver um casamento nos padrões bíblicos, um casamento bem sucedido. E então, em 2005, eu me formei em janeiro. E depois da formatura eu fui estudar para fazer concursos, né? Estudando, fazer concurso, passei no concurso, enfim. Um belo dia, eu estava na casa dos meus pais e uma amiga minha, Gil, minha amada Gil, amiga de muitos anos, chegou para mim me dizendo que pastor Júnior estava interessado em mim. Gente, eu ri na hora, falei, tem nada a ver, que eu gosto de pastor Júnior como eu gosto do meu irmão. E então Deus começou a me dar sonhos.
cada afirmativa que eu falava, que eu não queria, eu também afirmei que eu não queria me casar com pastor, que eu não tinha esse tipo de chamado, que eu queria ser membro que estava no banco, que eu não queria assumir nenhum tipo de ministério e igreja, principalmente o de ser esposa de pastor. Bem, chegou 2005, mais precisamente junho, e nós decidimos então orar e namorar. E a gente decidiu aquilo com muita certeza no nosso coração. A gente sabia que Deus, ele tinha um propósito, que ele tinha um plano diante daquela decisão que a gente havia tomado. Eu, feito a minha oração ao Senhor, dizendo: Deus, eu só irei namorar com a minha esposa. E eu entendia que se Deus tinha falado aquilo com Dil, aquela loucura para muitas pessoas, até mesmo para mim, para Sil, foi uma loucura. A forma que Deus estava conduzindo as coisas me mostrava que realmente era algo dele, era algo que ele estava fazendo, que ele estava realizando tanto na minha vida quanto na vida de Sil, e que ele tinha um propósito na nossa vida juntos. E então, Deus moveu o coração de minha amiga amada Gil. Amiga, obrigada, amiga, eu louvo a Deus sua vida, porque ela começou então a insistir nesse assunto comigo e a criar algumas situações assim, de colocar a gente junto no mesmo lugar. E eu já tinha passado num concurso, já estava esperando ser nomeada, né, no concurso que eu trabalho até hoje, e estudando para outros. Fiz vários concursos na época, e quando eu estava muito cansada, né, de estudar muito, eu estudava 16 horas por dia, estudava muito, eu ia para a loja dela, e ela dava um jeito de chegar lá. Então ali a gente ficava conversando, rindo, tendo esse contato. Quando foi no dia 16 de junho de 2005, nós passamos ali à tarde na loja, conversando muito, nós três, rindo, né? E decidimos então namorar à distância, né? E sustentar esse namoro em oração. Tínhamos horários específicos, eu parava lá para orar, ele parava aqui, geralmente era 3 horas da manhã que a gente orava. Tínhamos horário para conversar todos os dias, porque o diálogo é essencial. Apesar de ser um namoro à distância, a gente conversava todos os dias, a gente conversava. E um dia eu disse para ele que com 6 meses a gente saberia o que a gente queria. E efetivamente, com esse período, depois de 6 meses, né, em dezembro de 2005, nós fizemos uma viagem em família. Nós fomos para o Rio de Janeiro para a formatura do meu irmão. Foi algo, um divisor de águas mesmo, e nós entendemos o quanto nós nos amávamos, o quanto nós queríamos estar juntos e o quanto nós queríamos mesmo estabelecer essa aliança. E então decidimos que iríamos ficar noivos. Ficamos noivos em junho de 2006. Nós ficamos noivos então em junho de 2006. E a gente precisava tomar algumas decisões. E como eu disse, a base de tudo era a oração. A gente orava um pelo outro, a gente marcava horário para orar, a gente orava 3 horas da manhã, a gente conversava todos os dias. Estávamos distantes somente fisicamente, na verdade, mas espiritualmente a gente estava ligado um ao outro. Só eu e Sil vamos entender e vamos compreender o que é isso. E estávamos então orando, clamando a Deus, dizendo: Senhor, cumpra a tua vontade, faça a tua vontade, e que Sil seja removida de Conquista para Guanambi, para Pindaí. Nós não sabemos onde, mas ela precisa ficar mais perto. Nós ouvimos a voz do Senhor dizer para nós: marque o casamento, marque o dia, né? Marque o dia do casamento, entregue os convites. Loucura. E a gente disse: Deus, como que a gente vai fazer isso? De que maneira nós vamos fazer isso? Se a gente não quer viver separado, se Sil mora em Conquista, eu moro aqui em Pindaí, como que a gente vai fazer isso? E Deus disse: eu posso fazer. Eu lembro que nós marcamos 23 de dezembro de 2006. Nós marcamos o nosso casamento para esse dia, crendo que Deus abriria todas as portas. Dia 6 de dezembro, o dia do meu aniversário, Deus me deu esse presente, essa resposta de oração. Eu lembro que era a tardezinha do dia 6 de dezembro e Deus nos deu a resposta.
Sil viu lá no Diário Oficial, dizendo que ela havia sido removida para Guanambi. A fé, a palavra do Senhor diz que é trazer à existência aquilo que não existe. É ver com os olhos da fé aquilo que ainda não se concretizou. E nós então começamos uma campanha de orar 3 horas da manhã. No dia da minha formatura, Deus usou uma pessoa para falar comigo que seria assim, que em 6 meses minha vida iria mudar totalmente, que Deus traria o meu parceiro de vida e traria o meu trabalho até as minhas mãos. Em 6 meses, Deus usou uma pessoa no dia da minha formatura. No dia da minha formatura também, Deus tinha me mostrado. Eu tinha feito uma oração a Deus e pedi a Deus que o meu futuro marido estivesse na minha formatura. Gente, vocês não imaginam a frustração que foi. E na formatura eu ficava assim, olhando para a plateia. Tinha um colega meu de sala que estava me dando muita atenção, assim, o Senhor, não é ele não é crente, sabe? Ele não é, será? Não sei. E fiquei meio assim, né, era dúvida. E, gente, Júnior estava na minha formatura. Como amigo, convidado, né? Foi convidado para a minha formatura, como vários amigos meus. E estava na plateia na minha formatura. Mas onde que eu ia imaginar? Nunca, né? Depois que tudo aconteceu, é que a gente foi ligar as coisas, né? E então, Deus começou a falar comigo através de pessoas, através de sonhos novamente. E nos sonhos Deus me mostrava que eu retornaria para Pindaí, não seria Júnior que iria para a Vitória da Conquista. E eu tive a audácia, a coragem de fazer uma oração de renúncia. Eu disse para o Senhor que eu renunciaria ao meu trabalho se Ele mandasse, meu concurso se Ele mandasse, porque a obra dele era mais importante e que se Ele me chamou para o ministério pastoral, que eu dizia sim para Ele. E Deus me disse que eu não precisaria renunciar. Depois de 2 dias que a gente tinha acabado de distribuir os convites, saiu a remoção e foi tremendo. Nós vivemos experiência, nós escolhemos de 1 ano e meio, em média, né? Aí faltando 1 mês para o casamento, nós escolhemos muitos frutos da oração e daquilo que Deus tinha confirmado no nosso coração. E foi lindo demais o nosso casamento, muito emocionante. Nossa lua de mel foi maravilhosa, foi algo de Deus e tem sido algo de Deus. Então, 16 anos quase, né? De história, né, amor? De casamento. Vamos fazer 16 anos, dia 23 de dezembro. E dia após dia tem sido cada vez melhor. Nós nos amamos cada vez mais, nós nos respeitamos cada vez mais, nós nos desejamos cada vez mais. Existe uma cumplicidade, um amor. Eu sou extremamente grata a Deus. Do fruto do nosso amor, nós temos a graça de Deus de ter Inácio, de ter Valentina, que são tão preciosos na nossa vida e que a gente cresce, que a gente aprende com eles e que também a gente tem a graça de Deus sobre nós para ser bênção, para ser canal do Senhor na vida de Inácio e na vida de Valentina. Deus abençoe. Receba aí um abraço meu, de Sil, e que a nossa história possa abençoar cada um de vocês.